Olá, alunos! Como vocês estão? Primeiramente, a todos vocês, um feliz 2021, que tenhamos um excelente ano e que terminamos muito bem este curso que estamos fazendo, essa matéria optativa, Tópicos Especiais de Engenharia Elétrica. Na aula passada, aqui em cima do card, ficamos na aula 10. Fiz uma parte inicial sobre rastreamento, nem uma parte inicial. Apresentei mais ainda sobre, principalmente, o conceito principal do radar, certo? As aplicações que ali estão no controle de tráfego aéreo civil, aplicações meteorológicas, entre outras aplicações também. Agora eu separei, né, cortei um pedaço agora esta aula 11, a parte 2 de rastreamento, na qual o objetivo aqui vai ser o quê? Principalmente será a área de defesa, tá? Como eu falo para vocês, eu só apresento tópicos, né? E essas duas matérias especificamente de rastreamento, tanto a parte 1 da aula 10 que está aqui em cima do card, como a da aula de hoje, aula 11, você vai ter ela em um todo contexto maior, muito mais aprofundado e certamente muito bem fundamentado, que você saiba bem o conceito ali desde o início, tudo e tal, na matéria optativa que vocês possuem na grade de vocês, que é o processamento de sinais, tá? Nesse curso que vocês têm de optativa de processamento de sinais, vocês vão ter, creio que como um todo, aqui estou mostrando especificamente uma aplicação na qual temos empresas no Brasil que utilizam isso, não só empresas privadas, como também você tem áreas de mestrado, doutorado para ir a se candidatar e pesquisas na área também. Tá? Então, a parte de hoje, a parte 3 de rastreamento é principalmente para a área de defesa, tá certo? Como eu já adianto sempre para vocês, são apenas tópicos, eu apenas refresco a memória de vocês, né? Dou uma, olá gente, isso aqui existe. Deixo também links para vocês na descrição do vídeo, agora eu deixei também no material, também vai estar no vídeo para que facilite você na hora ver, tá? Para que você vá complementando esse conhecimento. E se você tem a oportunidade de fazer essa optativa, por que não fazer? Vai lá, tem uma próxima oportunidade que seja processamento de sinais do seu curso, tá certo? Vamos então? Bom, a aula de hoje, então, rastreamento parte 2, vou falar um pouco da guerra eletrônica, tá? Quem entra nessa área participa especificamente da área de defesa. A aula passada era uma área mais civil, tá certo? Na área de defesa, você vai encontrar tecnologia de ponta. Ah, professora, no Brasil também, sim. No Brasil também, tá? Não se engane disso, tá? E ainda vou falar a parte um pouco como que os alvos são abordados aqui, né? O radar muda um pouco o seu conceito de abordar ali o alvo. O conceito clássico, a base, né, inicial, é a mesma da aula passada, só que algumas abordagens, né, que nem no avião civil, quando o avião civil vem, tem um avião aqui, olha só que legal, quando o avião civil vem, aqui a gente tem o radar, ele transmite um transponder para a antena, a antena transmite um sinal para ele e fica lá no pá, né, um manda resposta, o outro responde, envia, responde, certo? Agora, quando você está na aviação de defesa, nosso amigo aqui ele já não vai mandar um sinal para a antena. Claro que não vai, ele não quer ser rastreado. E ainda deixo no final o último folder, um dos penúltimos, né? Eu deixo ainda uma matéria, se você quer já aquele Blackbird, né? O surf, porque ele é considerado o avião invisível, quais foram as tecnologias que foi desenvolvendo para isso, principalmente vai estar na pintura, né? E além depois que eles foram aprimorando, é claro, tá certo? Então vem comigo que você tem muito que aprender aqui. Então vamos lá, a guerra eletrônica. Meus amigos, engana-se você. Professor, estamos falando dessa palavra tão feia que começa com G, que talvez até a plataforma me barre. Então, se eu puder parar ela um pouco, não vou falar muito, tá? Por recenseamento de palavras que a plataforma às vezes tem.
Não se engane você que toda a tecnologia que você tem na sua mão agora, neste momento, toda a facilidade que te trouxe, wireless, etc., whatever, tudo que foi construído até então neste momento, não tenha se desenvolvido numa dessas batalhas que tenham surgido na história, tá? Aqui eu passo um breve resumo histórico, tá? É muito bom saber disso para a sua cultura pessoal. Deixo ali, galera, eu achei um link aqui no YouTube de um canal que ele se fala especificamente dessa área. Ele tem outros vídeos a respeito, é bem interessante. Vai lá, aproveita naquelas horas vagas que você não está fazendo nada, instrua-se com um pouquinho de cultura, faz bem para a saúde. Bom, vamos lá. O emprego das medidas da War Electronic, né, da eletrônica War, evoluiu muito durante a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial, meus alunos, ela trouxe sim um avanço para a sociedade tremendo, certo? Alguns conceitos já eram empregados anteriormente, mas nesse conflito se consolidaram como meios fundamentais para o emprego militar. Podemos citar os equipamentos, né, detecção de radares, receptor de sinais. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial que nós temos eles em ação, correto? O surgimento das medidas de apoio também, a parte de inteligência de sinais, a parte de eletrônica inteligente, correto? E as comunicações inteligentes, a rádio, não é à toa que depois da Segunda Guerra Mundial, quando veio toda a corrida espacial, utilizou muito disso também, né? Quando teve o primeiro sinal do Sputnik passando, né? Circulando toda a nossa terra ali, ele mandava sinais através via rádio. Não engane-se você que também que o visionário Arthur Clarke, como eu adiantei nas aulas passadas, ele também escrevendo, o grande escritor do 2001 Odisseia no Espaço, ele tem outros livros excelentes que ele também fala disso, né, das transmissões de comunicação por rádio. Não é à toa que ele foi convidado para o projeto Apollo participar, tá? A G-eletrônica definiu destinos de muitos eventos da segunda né, da segunda GG. Para provar a sua relevância, vamos estudar aqui duas batalhas. Aqui eu deixo aqui o link, né, que ele aprofunda quem gosta de história, esse é o momento. Mas história tem a ver com ciência. Sim, tem muito a ver com ciência. Tudo tem a ver com a física, a parte, né, toda a parte, você se engana, você é de humanas, você é de biológicas, não, tudo é interligado, tá certo? Vai lá, assiste ali que é bem legal, eu recomendo para você. Continuando sobre a guerra eletrônica, né, que é o Electro Warfare, né, em inglês, ela engloba todas as ações militares realizadas para assegurar o uso eficaz das próprias emissões eletromagnéticas e para impedir, reduzir ou prevenir que o inimigo possa fazer uso eficaz de suas emissões. Eles têm até um código de ética também, tá? A EW pode ser dividida em medidas de apoio à guerra eletrônica, contramedidas também e contramedidas eletrônicas, né? A EW é um dos elementos chaves do cenário moderno de batalha. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa área específica cresceu, as empresas cresceram também, tanto é que uma das empresas que eu trabalhei, você nem se imaginaria que a Embraer tem um braço para essa parte, né, de defesa, e nas grandes outros países também possuem um braço que investe nessa área, tá bom? Não é muito falado, você quando entra lá assina um contrato de não falar muito a respeito, mostrar os algoritmos, tanto é que você fica quase o tempo que você trabalha, você publica muito pouco. Se você publica, como eu apresento aqui embaixo para você, tem um simpósio específico, né? É um simpósio aqui no Brasil muito conhecido, aqui embaixo, o Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas da Defesa, o SIG. Entra lá nesse site e dá uma olhada de você ver os trabalhos que foram até publicados, tem de diversas áreas, tudo na parte da área de defesa. Esse simpósio é muito bem nombrado também internacionalmente. Tem uma feira também, que agora eu não lembro o nome, que também é específica. Essa feira já é uma feira internacional que sempre acontece no Brasil, acho que a cada 2 anos, se eu não me engano, e o CIG acho que também a cada 2 anos, tá? Ou seja,
Se você pensa, eu vou estudar isso para quê? Não é somente para trabalhar em empresas privadas, mas tem um lado de pesquisa muito profundo e que se investe muito bem, tá bom? Mas todo glamour tem também seu suor, tá certo? Também digo para você que você vai estudar bastante, tá bom? Bom, então vamos lá, continuando da guerra eletrônica. Qual então a diferença de radar da defesa com os radares que a gente viu na aula 10 aqui, que está em cima do card? Os radares de defesa, elas podem detectar alvos aéreos e determinar a sua posição, curso e velocidade em uma área relativamente grande, tá? O alcance máximo do radar de defesa aérea pode exceder de 300 milhas e a cobertura do rolamento é um círculo completo de 360 graus. Por isso você deve ter visto aqueles filmes, né? Ou tá na cabine ali do caça, ou tá todo mundo ali num clima de guerra, ou também num barco, né? Também o radar, se engane você, que também é a mesma tecnologia utilizada em ar também é utilizado no mar, só que o meio é diferente, né? No ar nós temos o oxigênio, já na água é a água ali, no mar é a água. Por isso que você deve estar perguntando, nossa, por que será que eu aprendi aquelas coisas de espelho de fração, a onda quando reflete, viu? É nesse momento, porque você tem ali o mesmo comportamento do radar, só que os meios são diferentes. Tá vendo que cada conhecimento faz um sentido e completa e encaixa melhor o quebra-cabeça? Agora você entende, porque lá no ensino médio, para que eu vou aprender isso de fração da luz, na água, no ar, não sei na onde? Agora você entende, certo? Mas vamos voltar aqui. Os radares de defesa aérea geralmente são divididos em duas categorias com base na quantidade de informações de posição fornecidas. O conjunto de radar fornece apenas informações de alcance e rolamento, são chamados radares bidimensionais, ou seja, 2D. Os conjuntos de radar que fornecem faixa, rumo e altura, né, são chamados tridimensionais, os 3D. Os radares de defesa aérea são usados como dispositivo de alerta precoce, pois podem detectar aeronaves ou mísseis inimigos se aproximando a grandes distâncias. No caso de um ataque, a detecção precoce do inimigo é vital para a defesa, lógico, né, por supuesto, para ter um contra-ataque. As defesas antiaéreas, na forma de artilharia antiaérea, prevenida, abreviada por AAA, mísseis ou aviões de combate, devem ser levadas em um alto grau de prontidão a tempo de repelir um ataque. As informações de alcance e direção fornecidas pelos radares de defesa costumam posicionar inicialmente um radar de rastreamento de controle de fogo em um alvo, tá? Outra função também de um radar de defesa aérea é guiar as aeronaves de patrulha aérea de combate para uma posição adequada para interceptar aeronaves inimigas. No caso do controle da aeronave, as informações orientadas são obtidas pelo operador do radar e transmitidas à aeronave por rádio de voz ou link de computador à aeronave. Aqui a gente tem as principais aplicações de radar de defesa, tá certo? Continuando aqui a gente tem o executando em 3D, que você tem o curto alcance, o longo alcance, todas as informações em 3D, né? Você tem faixa, rumo e altura, e em um 2D você só fica com o quê? Alcance e rolamento, tá? Essas são as diferenças de radares de defesa, 2D ou 3D. 2D, claramente, ele é muito mais fácil de montar. Na empresa que eu trabalhava, o radar era bem pequenininho, uma coisinha assim que a pessoa mesmo podia levar na mochila e em 2, 3 palitos montava aquilo. Já é uma ajuda, certo? Você não só tem aqueles radar grandão, tá bom? Continuando aqui, rastreamento de alvos. Vamos entrar então aqui numa parte de radar aqui, rastreamento de alvos. O rastreamento de alvos se resume o quê? Ao problema de usar sensores de medida de modo a determinar a localização, rota e característica de objetos de interesse, né? Isso em qualquer rastreamento, seja civil, militar, whatever, ou até na nuvenzinha lá meteorológica. Um sensor pode se referir a qualquer dispositivo que realize uma medida. Radar, sonar,
câmera, sensor infravermelho, microfone ou qualquer outro sensor que possa ser usado para coletar informações sobre objetos em um ambiente qualquer, certo? E esse lance de informações, lembra na aula passada, um dos últimos slides, quando eu mostro a aplicação da internet das coisas, o quanto, né, esses sensores que estão fazendo as cidades inteligentes absorvem de informações e o quanto de gente vai precisar para trabalhar e peneirar esses dados. Eu sei que eu deixei ali para vocês no plano de ensino, o Big Data vai ser um dos temas do nosso curso aqui. Eu até vou indicar para vocês cursos que são gratuitos, de uma plataforma que oferece esses cursos gratuitos. Ele possui 3 cursos que são excelentes para vocês fazerem, tá? Para ter um diferencial e já entrar nessa área que vai precisar muita gente. E ele tem outras formações que custam um pouquinho mais, mas também recomendo, certo? Voltando, rastreamento é o processo de determinação da velocidade e direção de alvos, que possibilita o monitoramento do alvo através da área de cobertura. Tecnicamente, rastreamento é uma estimativa de parâmetros, certo? Quando você rastreia ali o alvo, principalmente de defesa, porque ele não tem um transponder para responder ali o radar, é uma estimativa, entendeu? Por isso que é muita matemática por detrás, certo? Voltando aqui, contudo, a observação de rastro estágio por estágio em tempo real, estabelecidos por retornos de um alvo na forma de picos de detecção, separa a técnica de estimativa de parâmetros do rastreamento. A fim de esclarecer, é necessário fazer a distinção entre alvo e rastro. O alvo, olha só que interessante, gente, o alvo é o objeto físico, o avião, capaz de excitar um sensor e produzir medidas, enquanto o rastro é uma representação simbólica do alvo, formado por sucessivas posições detectadas, tá certo? Continuando. De forma geral, determinar um rastro significa o desenvolvimento de um modelo matemático que representa a estrutura do alvo, os valores dos parâmetros e, se necessário, os valores das variáveis dependentes, como, por exemplo, as variáveis de estado. O objetivo básico dos traçamentos de alvos é a determinação de um certo número de objetos, suas identidades e seus estados, como, por exemplo, posição, velocidade, em alguns casos até características físicas, tá? Um exemplo típico de rastreamento de alvos é o rastreamento radar de uma aeronave. O rastreamento de alvos nesse contexto se resume à tentativa de determinação do número de aeronaves de uma determinada região de sobrevigilância, seus tipos militar, civil ou de recreação, suas indicações de velocidades e posição, tudo baseado na medida do radar, tá certo? Continuando. Vamos lá supor uma ideia. Supondo um radar de vigilância que possui uma antena rotativa, certo? Que ele fica rodando assim. Que um período, essa antena vai ter um período de rotação, que é cerca de 10 segundos, tá? Cada antena tem um período de rotação específico, que são dados que você vai utilizar para sua estimação, tá bom? Para o seu rastreamento, tá? Ou seja, ali diz que são cerca de 6 rotações por minuto. Fornece uma informação bidimensional sobre um determinado alvo. A primeira dimensão é a distância do alvo. O tempo que o pulso foi transmitido leva de ir da antena até o alvo, né? A antena está aqui, o pulso, pá, e depois ele volta, né? E a segunda dimensão é o azimuth. Lembra lá, Hope, Pitch, Young? Então, o azimuth é o ângulo formado pela direção na qual a antena aponta. Agora a gente vai ter o azimuth da antena. A antena também tem suas posições. Então, o azimuth é o ângulo formado pela direção na qual a antena aponta em relação ao norte magnético, tá? Supondo que o tempo seja um t que ele dá aqui, né, t igual a 1, o radar está apontando para o ângulo θ e os dois alvos são detectados nas distâncias R1 e R2. Vai ter dois alvos aqui que estão numa distância, certo? Supondo que na varredura no tempo t1 mais t, novamente os alvos são detectados. O radar voou, deu a rodadinha dele, ele de novo detectou ali.
Supondo que os dois alvos detectados na segunda varredura foram identificados de forma correta, como nos mesmos dois alvos detectados na primeira varredura, a nova questão que surge é como associar corretamente o eco do alvo 1 da segunda varredura com o eco do alvo 1 da primeira varredura. O mesmo acontecendo com o alvo 2. Então, nesse texto bem simples, você vê que o negócio é complexo. Não é algo simples, tá? Então, vamos continuando. Não desanima. O rastreamento de uma aeronave, utilizando-se os dados do radar, é particularmente difícil por causa das incertezas. Você já viu que aqui a gente já tem uma incerteza. Duas, três linhas de uma descrição, você já viu que é algo muito incerto, né? Que tem incerteza na origem das medidas. Além disso, você tem pássaros voando ali no meio, animais, vegetação, terreno, parte montanhosa, né? Nuvem. O mar também atrapalha nessa transmissão, chuva, neve, sinais gerados por outros radares, né? Agora tudo tem um sinal, certo? Geram ruídos no radar ali, que esses ruídos são chamados como clutter, tá? Eles são chamados como clutter, é bem interessante. Com certeza em processamento de sinais você vai ouvir falar muito sobre isso. O clutter consiste em qualquer detecção que não seja objeto de interesse. Nossa, eu detectei uma coisa, é o meu objeto de interesse? Então é um clutter, certo? O rastreamento de um alvo em um radar de vigilância pode ser determinado pelas coordenadas medidas do alvo, varredura por varredura. A qualidade desse rastro irá depender do tempo entre as observações, da precisão, da localização a cada observação e da quantidade de clutter que pode estar presente nas proximidades do alvo sendo rastreado, certo? Bom, vou falar um pouco então aqui. Eu dei a ideia de o que acontece na parte de defesa, como é a dificuldade, como é totalmente uma outra realidade, diferente da aula passada, que está aqui em cima do card. Porque quando você tinha a antena ali do tráfego aéreo, ele decide a sua rota de voo. Lembra que eu faço toda a descrição na aula passada? Ele decide a sua rota de voo, ele decide a que altura você vai estar, ele decide o horário que você vai sair, o horário que você vai chegar. E ainda o avião, ele entra ali, todo mundo sabendo onde ele está, e ele ainda transmite um sinal de volta para o radar. É totalmente a outra realidade quando você tem um avião de defesa, né, um caça e um radar ali tentando rastreá-lo, porque você não sabe onde está, você só está naquela rotação, você vê, tem um alvo, tem alguma coisa aqui, mas aí você vê toda a dificuldade que pode ser um pássaro, pode ser qualquer outra coisa que esteja aparecendo, tá bom? Para isso, para ajudar, né, a gente parte pelos filtros. O filtro de calma, que foi um dos filtros bem primórdios que eu apresentei para vocês lá na parte de controle, ele também é utilizado aqui também na parte de defesa, tá? Porque o filtro de calma é um dos filtros mais completos e um dos mais, posso dizer com toda certeza, perfeitos que existem, tá? Existem sim outros que eu até nem abordo aqui, o filtro H infinito, o filtro de outras coisas, que eles são utilizados, tem trabalho sim e tal, mas na hora do vamos ver, esse daqui, o alfa beta e o filtro de calma são utilizados, tá bom? Bom, mas o filtro alfa beta, ele sempre vai ser o primórdio, você sempre precisa de um start, né, para começar alguma coisa, sempre precisa de um torque, né, para começar. O filtro alfa beta é o café com leite. Bom, antes de você tomar o café puro sem açúcar, coloca um pinguinho de leite para você se acostumar. Então, é o chamado filtro alfa beta, tá? Ele é um simplificador, né? Ele é uma forma simplificada de observador para aplicações de estimativa, suavização de dados e controle. Você que vai se aventurar no processamento de sinais no próximo semestre, quando tiver essa cadeira novamente de optativa, processamento de sinais, com certeza o filtro alfa beta você vai conhecer. Já o filtro de calma, não. Eu já adianto que o filtro de calma você não vai conhecer. Quizás você escute falar, mas conhecer, como do jeito que eu apresentei para vocês, tá? Que foi uma forma muito rápida, conhecer especificamente, você não vai conhecer. Você conhece o filtro de calma em cadeiras muito específicas de processos estocásticos, ou então na parte de teoria de controle moderno, que é já abordado já para um nível mestrado, uma coisa assim, tá bom?
Mas vamos continuar aqui. Está intimamente relacionado aos filtros de Kalman e aos observadores de estado linear usados na teoria de controle. Sua principal vantagem é que não requer um modelo de sistema detalhado. O filtro de Kalman ele pode ser todo mais perfeito, mas ele pede alguns detalhes do sistema que às vezes você não vai ter, principalmente em radar de defesa. Tá? Eu cheguei a projetar assim, vou ver se eu mostro no futuro, eu sei que eu não posso muito falar sobre isso, um filtro de Kalman na parte de defesa, mas foi na unha, entendeu? Foi ali o negócio, foi denso. É totalmente diferente como você usa o radar, o filtro de Kalman, perdão, na dinâmica de um satélite. Porque na dinâmica de um satélite, você tem a dinâmica do satélite, você tem os vetores ali de toda a posição, e você só vai usar o filtro de Kalman como um exemplo quando ele está na parte escura ali e perdeu o sinal, porque a bateria não recarregou. Aí eu posso ligar o filtro de Kalman para saber em que posição que ele está. Mas eu sei qual foi a última. Já no radar, quando vem um caça e você não sabe de onde ele está vindo, para onde ele vai, como ele está agindo, colocar o filtro de Kalman num caso que você não tem a dinâmica é um pouquinho mais difícil, mas funciona perfeitamente. Mas vamos falar primeiro do filtro alfa-beta, que é o foco aqui dessa aula, né? O filtro de Kalman, já cantei para vocês a história. Aqui nesse link que eu deixo para vocês, que também está na descrição desse vídeo, o carinha fala muito legal, de forma bem simples e direta, como que funciona o filtro alfa-beta, tá bom? Vai lá, faz prestígio o carinha ali que vocês vão sair, agora eu entendi como que aplica um filtro alfa-beta, tá certo? Eu deixo aqui mais ou menos algumas equações, né? O carinha mesmo fala que eu preciso de dois vetores de estado, ou a posição, a velocidade, né? Vai lá que aí você vai compreender melhor todo o texto aqui que eu mostro das equações, tá certo? Não quero muito prolongar, continuando. As modernas técnicas de integração, né, cada vez mais temos sistemas on-boards e tal, têm permitido que cada vez mais circuitos lógicos estejam alojados a circuitos integrados, aliados ao aumento de velocidade de processamento das máquinas e redução de custos, vem permitindo enormes avanços na área de processamento de sinais, né, digital de sinais, a área na qual os filtros digitais se encontram. Por isso, filtro alfa-beta, se você fizer o processamento de sinais, você vai conhecer ele. Há 2 décadas atrás, a implementação do filtro de Kalman em um radar aumentava muito o seu custo, tá? No custo final do equipamento, sendo utilizado outros filtros digitais mais simples, que é o caso do alfa-beta, né? Que ele tem ao custo de desempenho menor do sistema. Hoje, os filtros de alfa-beta são utilizados como pré-filtros em um sistema de rastreamento, como filtro de Kalman, ou seja, você tem ali, vamos aplicar então o primeiro filtro alfa-beta, depois entra o filtro de Kalman. Agora o filtro, por todo desenvolvimento tecnológico, o filtro alfa-beta tem se aparecido como um pré-filtro. Lembra quando eu apresentei controle? O LQR era um controle inicial para começar as coisas. O alfa-beta é a mesma questão aqui na parte de filtragem. Bom, aqui eu vou falar um pouco o que está acontecendo aqui nas últimas décadas e indicar o link aqui do caso do Blackbird, né? O avião aqui, o Stealth, né? Como que ele funciona e tal, né? Porque nas últimas décadas, como toda investimento em guerra tecnológica é alto, né? Certamente que as tecnologias cada vez mais vão querer diminuir a capacidade de que radares, né, tenham esse poder de rastrear alguma coisa, né? Aí surgiu o tal do Blackbird, certo? As novas aeronaves militares são projetadas utilizando princípios e técnicas de baixa detecção com o objetivo de atacar eletronicamente os equipamentos de detecção do inimigo, ou seja, a aeronave também ela solta um sinal, mas um sinal que confunde ali, além da pintura ser toda de um jeito, né, de materiais absorvedores, né, ele tem uma geometria que dificulta a detecção disso. Por isso que esse Blackbird tem toda uma diferença. Você vê um caça F alguma coisa lá, né? F-15. A F-15 tem todo, você vê os caças desde a época, até a época de 90, que o Blackbird, se eu não me engano, surgiu no ano de 2000 para frente, eles têm um formato.
certo? É que nem na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira, Segunda Guerra Mundial, o Barão Vermelho definiu o formato de todos os aviões. Se eu soubesse que ia falar sobre isso agora, eu mostrava a minha coleção de aviões. Mas os formatos ali vão mudando de acordo que a tecnologia de rastreamentos vão detectando. Por isso que depois há uma tendência de ser assim um formato diferente. Tá? Bom, gente, agora eu deixo aqui para vocês alguns exemplos do que eu tive que desenvolver quando eu estive na empresa lá, que eu tive uma semana para fazer um simulador e aprender tudo isso. Esses termos de compressão e range, janelamento, talvez muitos aqui já ouviram falar sobre isso. Isso é processamento de sinais no sangue, tá? E como eu falo para vocês, vocês estão num curso de engenharia elétrica. Isso daqui não estava no meu curso de física. Então, minha física não era essa área. Se eu conseguir aprender isso na hora ali, fazer o simulador, porque você não vai fazer a cadeira, certo? E todos esses são conceitos que a gente utiliza para detectar um alvo, tá bom? Temos outro aqui, né? Um Cefar, aqui já mostra que seria o em 2D, né? Que eu mostro aqui o alvo, certo? O parâmetro aqui. A linguagem programacional é um dos temas da nossa próxima aula. Para essa área aqui, né, que a gente tem a separabilidade, quando tenho dois alvos, como separar esses dois alvos, certo? Eu solto tantos pulsos, o alvo 1 ele está a tantos metros, o alvo 2 tanto, a velocidade, ou seja, eles estão na mesma distância, mas velocidades diferentes. Como que eu posso detectar isso, o algoritmo, como tem que fazer, né, ou quais são os lances ali do radar, para que eu separe esses dois, certo? Tanto é que aqui é bonitinho porque eu plotei isso de um jeito depois que aparece 2D, porque na tela a gente vê esse breu aqui e eu tive que circular aqui em rosa para mostrar onde está esse ponto da detecção, tá certo? E toda essa linguagem aqui, antes de eu terminar ali, né, essa linguagem aqui, por detrás, para a área de processamento de sinais, é o IDL. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É uma linguagem também muito utilizada na astrofísica e também utilizada na parte de espectrometrias, na área médica, né, quando você mexe com aqueles exames que você vê o órgão ou qualquer outra coisa, também é utilizado o IDL, tá? Dá uma olhada para você ver. Não, tem muitos algoritmos já tão pré-feitos. É uma linguagem um pouquinho chatinha, mas não tem tanto cheio de mistérios, tá? Depois, sim, tem a possibilidade de migrar isso para Python e outros, mas eu acho que isso vai demorar um pouco. Tá? Porque a base toda aqui de processamento de sinais na parte de detecção de alvos é o IDL, tá certo? É o IDL, tá bom? E isso é um dos temas da nossa próxima aula, quando eu começo a falar de linguagem de programações. Com certeza, o IDL é uma das linguagens que você nunca ouviu falar, como foi meu caso em 2018, eu nunca tinha ouvido falar, mas aí eu aprendi e por que não vou apresentar para vocês, que pode ser um diferencial que vocês venham aprender. Mas lembrando sempre, quando você aprende a programar em qualquer linguagem, né, você aprende a lógica, as outras demais linguagens são apenas uma adaptação. Seria se eu parlare com te em qualquer outro idioma, em que expressmitia e alles valent, você vai pegando os idiomas, porque você já entende um mais ou menos bem e você vai desenvolvendo com mais facilidade. Cada um tem uma característica especial, cada linguagem, claro, né? Muda um comando e outro, mas não tem tanto mistério assim, tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa aula. Um super beijo para vocês. Até a próxima.